Recentemente, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, ele ingressou com uma petição no Supremo Tribunal Federal, no bojo aí da DPF 1141, exigindo não apenas o reconhecimento da inconstitucionalidade da resolução do Conselho Federal de Medicina, a 2378, que proibia a prática de assistolia fetal nos casos de aborto com excludente de punibilidade acima de 22 semanas, mas nessa petição o pessoal também pede a imposição de multas diárias contra entes públicos e conselhos profissionais que tentem impedir a realização do procedimento de assistolia fetal. Ou seja, a petição ela pede que seja fiscalizada a garantia da prática da morte intrauterina por meio de assistolia fetal, sob a ameaça de punição aos que tentarem salvar essas vidas. Olha, essa realidade, ela por si só, ela já deveria causar horror em qualquer cidadão minimamente sensível. O que nós estamos vendo aqui é um partido político brasileiro com apoio de ONGs feministas e instituições universitárias exigindo que matar bebês em estágios de gestação avançada com mais de 22 semanas seja um direito inviolável. Mais do que isso, ele quer que a omissão nessa morte seja considerada violação de direitos humanos e punida com multas severas e com sanções administrativas. Antes de seguirmos, é necessário deixar claro aqui o que a petição está defendendo. A assistolia fetal, nós já fizemos um vídeo sobre essa questão da assistolia fetal, mas a assistolia fetal consiste em parar o coração do feto antes da retirada dele do útero. E isso por meio de uma injeção com algumas substâncias letais diretamente no coração do bebê ou no cordão umbilical ou na placenta. Em suma, trata-se de um ato deliberado de parar o coração dessa criança, causando assim a morte do nascituro. Normalmente, isso acontece em gestações de segundo ou terceiro trimestre, quando já há formação de todos os órgãos e muitas vezes já existe a viabilidade extrauterina. A criança já pode viver se ela nascer nesse estágio, existe uma chance dela viver se ela nascer nesse estágio. Então é uma prática brutal, que interrompe a vida humana já desenvolvida, capaz de sentir dor e de responder aos estímulos. Então a pergunta que fica é como que nós podemos falar em dignidade de pessoa humana e ao mesmo tempo defender uma técnica cujo o único objetivo é matar um ser vivo dentro do útero, ainda que essa gestação esteja avançada. A mesma petição que acusa o Conselho Federal de Medicina de violação à dignidade humana é aquela que defende um ato comparável a uma execução silenciosa, sem julgamento, sem defesa, sem sequer direito ao choro. A petição ela acusa os profissionais que se recusarem a realizar o aborto de tortura, de tratamento cruel, de tratamento degradante. Por quê? Porque eles estariam forçando a mulher a seguir com essa gestação. Curioso é que a petição ignora completamente a tortura real, que é aquela praticada contra o bebê, que é morto por uma injeção no coração ou submetido a dilaceração, no processo de expulsão do corpo. A petição fala de sofrimento psicológico da mulher, mas se cala quanto à dor física do bebê, quanto à sua humanidade, quanto aos seus batimentos cardíacos que vão ser interrompidos propositalmente, deliberadamente. E o mais chocante, os que se recusam a praticar desse ritual de morte são ameaçados com sanções administrativas, com punições, com multa de R$50 mil por dia e também por processos aí disciplinares. Médicos que decidiram preservar a vida estão sendo perseguidos pelo CREMESP. Hospitais que encaminharam as gestantes para o pré-natal, tentando salvar a vida da mãe e a vida do filho, foram denunciados como descumpridores de decisões judiciais. Em outras palavras, querido, o que essa petição propõe é que aquilo que antes era o dever médico e moral, que é salvar a vida, torne-se agora um crime ou uma infração ética.
E olha, não se trata aqui por exemplo, de uma discussão sobre aborto até 12ª semana, como é o caso da DPF 442. Não, essa petição aqui exige que o aborto seja garantido sem limite gestacional, inclusive acima de 22 semanas. Gente, nós estamos falando aqui de fetos com mais de 500 gramas, muitos dos quais poderiam sim sobreviver fora do útero, tendo cuidados médicos mínimos. Em qualquer outro contexto, a morte de uma criança nesse estágio seria considerado um infanticídio, mas por causa agora de uma construção jurídica distorcida, esse assassinato ele vem travestido de direito sexual e reprodutivo. A mesma petição que pede a observação integral da revogação da resolução do CFM também requer que a Unicamp, que hospitais municipais e conselhos de medicina sejam multados e punidos caso não garantam o procedimento. Isso é, caso eles não matem os bebês bebês que tenham sido causados por estupro, né? Mulheres vítimas de estupro. O curioso é que mesmo nesses casos trágicos como o estupro, o foco da política pública aqui proposta pelo PSOL não está em punir o estuprador ou em garantir a justiça à mulher violada. Até porque esses assuntos eles são, no mínimo, controversos para partidos de esquerda. O foco aqui é eliminar a criança. É um foco de morte, é um desejo de morte. E o pessoal não está sozinho nesse desejo de morte. A petição ela vem endossada por ONGs, por professores universitários, por instituições internacionais e agentes do próprio Ministério Público. Todos eles empenhados na missão de assegurar que, mesmo em estágios finais de gestação, o feto possa ser morto e qualquer obstáculo a isso seja criminalizado. Esse debate, querido, não é meramente técnico ou jurídico. Trata-se aqui realmente de um divisor de águas civilizacional. Nós estamos sendo confrontados com a pergunta mais fundamental de todas: a vida humana tem valor? Querido, quando um Estado começa a punir aqueles que protegem a vida e a premiar aqueles que praticam a morte, algo está profundamente errado. Quando partidos políticos se erguem para exigir que se pare um coração inocente em nome da liberdade reprodutiva, nós estamos diante do colapso da ética mais elementar de todas. A resolução do CFM não foi um ato de opressão, foi um grito de consciência. Foi um esforço para proteger os limites éticos da medicina, impedir a prática da assistolia fetal em casos de abortos avançados é preservar um mínimo de humanidade diante de uma cultura que já naturaliza a morte como política pública. E por isso ela está sendo combatida com tanta força. Se ficarmos calados diante dessa barbárie, nós estamos assinando a nossa cumplicidade com ela. Se permitirmos que o Estado transforme médicos em carrascos e que hospitais se tornem campos de execução intrauterina, nós perdemos a nossa alma como nação. Nós fracassamos como humanidade. A hora é agora. Nós precisamos nos levantar, denunciar essa incoerência moral, resistir à legalização da morte sobre o nome de direito. A vida deve ser protegida, sempre, mesmo nas situações mais difíceis. Mesmo quando o trauma é grande, a resposta à violência não pode ser outra violência. Por isso, nós conclamamos a todos, defenda os que não podem se defender. Levante a sua voz por aqueles cujos corações ainda batem no ventre. Rejeite essa cultura de morte e abrace a causa da vida, porque toda a vida importa, antes e depois do nascimento. Que Deus nos abençoe nessa jornada.